Um outro ponto, Américo, quando a gente fala sobre as guerras que estão no radar dos Estados Unidos, falamos sobre guerra na Ucrânia e também o conflito entre Israel e Hamas. Tem um acordo de cessar-fogo vigente, primeira fase desse acordo. Há uma expectativa com relação às demais fases e principalmente com relação ao futuro do território da faixa de Gaza. Tem uma reunião marcada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele foi convidado para esse encontro, para essa conversa, na Casa Branca, na próxima terça-feira. O quanto que esse alinhamento pode definir os rumos do território da faixa de Gaza e o andamento desse cessar-fogo nessa região. Carol, essa reunião vai ser uma reunião muito importante. Ontem, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que ele vai a Washington, vai se encontrar no dia 4 com o presidente americano Donald Trump. Inclusive, ele vai ser um dos primeiros líderes internacionais a serem recebidos pelo Trump nesse segundo mandato lá na Casa Branca. Eles certamente vão discutir planos sobre o futuro do Oriente Médio, em especial o futuro de Gaza. Ontem mesmo, o presidente Donald Trump voltou a falar numa proposta extremamente polêmica e controversa de remoção forçada na prática dos palestinos da faixa de Gaza. Ele continua insistindo que a Jordânia e o Egito deveriam receber cerca de 1,5 milhão de palestinos que estão na faixa de Gaza. Ele tenta vender essa ideia como uma ação humanitária, já que a faixa de Gaza foi muito destruída nessa guerra. Mas os palestinos e algumas autoridades, tanto do governo da Jordânia como do Egito, classificam essa ideia como uma possível limpeza étnica, que é um crime na legislação internacional e que acontece quando um povo é removido à força do seu território por outras forças, sejam elas diplomáticas, militares, outros governos. A extrema-direita em Israel, inclusive, defende esse tipo de ação porque eles defendem a anexação pura e simples, tanto da faixa de Gaza como até do território da Cisjordânia, 2 territórios palestinos reconhecidos internacionalmente. O grande problema aqui, Carol, é que a retirada dessas pessoas pode levar simplesmente à extinção do sonho palestino de criação de um Estado, o Estado da Palestina, que funcionaria na Cisjordânia e na faixa de Gaza, porque um Estado, para funcionar, precisa de pelo menos 3 premissas: território, a população local nesse território e o reconhecimento internacional. Então o presidente Trump continua insistindo nesse ponto. A autoridade palestina denuncia isso como uma tentativa de limpeza étnica. O governo da Jordânia e também o governo do Egito dizem que não vão receber esses palestinos justamente porque eles insistem na solução que garantiria a paz no longo prazo naquela região, que seria a criação de um Estado palestino que conviveria em paz com Israel. Então, o que eles insistem é um plano de reconstrução de Gaza, para que os palestinos, de fato, possam viver em paz com os vizinhos israelenses, sem influência política do Hamas dentro daquele território, e eles descartam essa ideia de retirada dos palestinos. Mas o Donald Trump já falou 2 vezes sobre isso e possivelmente vai continuar insistindo nessa teoria, que é muito controversa, mas que tem o apoio, por exemplo, da extrema-direita em Israel. Américo Martins trazendo para a gente análise aqui no Novo Dia. Obrigada, Américo.